Ok. Então, é isso. Então, pelo que eu estou entendendo, está todo mundo em busca de resultados extraordinários, não é isso? A gente não aceita nada menos do que isso. Então, para a gente ter esses resultados extraordinários, a gente tem uma fórmula secreta, né? Então, é juntar o mindset da prosperidade e as melhores práticas da gestão financeira. Então, eu vou passar com vocês, eu vou dar uma pincelada na parte de prosperidade. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou recebendo umas mensagens esquisitas, tá indo bem, né? Tá. Aí, então, eu vou dar uma pincelada nessa parte do mindset da prosperidade. Cada vez eu vou passando um pouquinho para vocês disso e depois a gente entra na parte técnica, tá? Então, vamos lá. Então, mindset, né? Então, o que a gente tem? A gente tem os bloqueios e crenças limitantes que a gente nem sabia que tinha, a gente nem pediu por eles e colocaram na nossa mente até nossos 7 anos de idade. E aí agora a gente tem que lidar com isso. Então, que tipo de bloqueios, por exemplo, que aparecem? Então, a gente tem ali o empreendedor, está ali sempre fazendo aquela, né? Parece estar no circo, jogando os pratos para cima. Então, a gente tem aqui, por exemplo, coloquei... Gente, às vezes eu vou olhar para o lado que eu estou olhando a outra tela, tá? Porque ela é maior, aqui fica pequenininho. Então, assim, eu tenho ali a dívida, sabotagem, estagnação, por exemplo, são alguns dos problemas que a gente passa no dia a dia, são assim, problemas típicos que eu escuto dos meus mentorados. Então, isso aqui são realidades nossas. Só que aí junta isso aos nossos bloqueios e crenças. Aí eu fiz aqui uns monstrinhos, né? Então, nessa parte de dívidas, por exemplo, alguns bloqueios que aparecem muito, né, no dia a dia, quando eu vou conversando, vou trabalhando com meus mentorados, são, por exemplo, os medos dos números. Então, quanto mais dívidas a pessoa tem, mais medo ela tem de olhar os números. Então, não quer saber a realidade, não tem controle financeiro, nem quero ver, porque eu nem sei como lidar com isso. Aí um outro, por exemplo, a falta de clareza, porque aí se eu não faço meu controle financeiro ali diariamente, eu não tenho noção nem do... Aí eu falo que uma das coisas que eu começo quando a pessoa está com dívida é fazer um inventário das dívidas. Então, é pegar ali o touro pelo chifre, né? Então, a gente precisa ter essa clareza, mesmo que esteja ruim, a gente tem que entender que é temporária e quanto mais rápido a gente começar a olhar e entender, mais rápido a gente está de resolver a situação, né? Então, esse aqui é um outro monstrinho que aparece, e o monstrinho da escassez também, porque aí a gente vai ser... E aí não é que está necessariamente em escassez, mas como a pessoa está naquela situação difícil, que não tá conseguindo controlar, não conhece os números, ela entra nessa parte que a gente chama de contração, né? Então, cada vez ela vai se sentindo mais em escassez e não consegue ver a luz do fim no túnel. Um outro exemplo, por exemplo, aqui na sabotagem. Então, quando eu começo, por exemplo, a deixar tudo desorganizado, porque essa é uma parte que eu não quero lidar, porque ela me dói. Autossabotagem, a desordem, a parte da resistência também, não quero aprender, acaba que assim, porque quando a gente está cansada, porque a parte de dívidas, essa dificuldade financeira, ela de fato ela drena a nossa energia, né? E aí, conforme isso vai acontecendo, a gente vai começando a ter resistência à mudança, resistência a tentar coisas novas, e a gente não faz, isso tudo que acontece são nossas realidades, mas a gente não está fazendo isso por mal, não é a nossa culpa, na verdade. Na verdade, o que acontece? A nossa mente, ela quer proteger a gente. Então, quando a gente começa, por exemplo, a procrastinar, começa a se auto-sabotar, a nossa mente está protegendo a gente de lidar com aquela situação que é uma situação estressante. Então, a partir do momento que a gente toma consciência disso, a gente começa a mudar, porque a gente começa, estou procrastinando porque isso aqui é importante. Não, ó, mente, aí a gente começa a ter um diálogo com a nossa mente, porque até então parece que a nossa mente é um ser à parte, né? Um ser externo ali que está falando coisas que a gente não quer ouvir. Então, a gente começa a abrir esse diálogo com a nossa mente. Aí então a parte da indecisão também, então conforme eu vou tendo a estagnação, aliás, ao contrário, né? Então, assim, conforme eu vou tendo indecisão, porque eu estou com dificuldade, aí eu vou ficando estagnado, porque tomar qualquer decisão é melhor do que ficar estagnado. Então, mesmo que eu tome uma decisão, eu estou na dúvida, eu não tenho clareza dos meus números, eu vou decidir por um caminho. Não foi bom, mas se eu estou atenta, isso aqui não funcionou e eu vou desviar, né, vou retomar o curso. Pelo menos eu estou tentando. Então, assim, a pior coisa que a gente pode fazer para o nosso negócio é, de fato, ficar estagnado, né? Porque dali só vai virar uma bola de neve.
Medo de rejeição, então, às vezes eu tomo as decisões que não eram as melhores, e aí eu não quero ser criticada, né? Então, isso tudo são coisas que a gente, às vezes, não está nem percebendo o que está acontecendo. Então, aí tem outro também, o síndrome do impostor, né? Que às vezes a pessoa, ela está no plano dela, está no sonho, e de repente ela começa a ver que não está dando certo, ou parece que ainda não está dando certo, não deslanchou ainda o negócio, por exemplo, e aí ela começa a duvidar de si mesma. Então, eu coloquei aqui alguns que são os que eu vejo mais com os meus clientes em si, ali lidando no dia a dia, e o que é importante a gente entender que a gente sempre vai ter isso que a gente às vezes fala que é o diabinho e o anjinho na nossa mente. Então, esse diálogo interno, ele sempre vai acontecer. Então, cabe a nós escolher qual voz que a gente vai ouvir mais, né? A gente vai ouvir mais a voz do anjinho ou a voz do diabinho, né? E aí também entender que esse diabinho não é um diabinho. Na verdade, é assim, ele faz parte da gente também. E isso é uma forma de defesa da nossa mente, é a forma como ela faz com que a gente perceba que, de repente, tem uma situação de risco. Só que coisas que eram arriscadas lá na época das cavernas, do tempo das cavernas, não é mais agora. Só que a nossa mente ainda trabalha assim. Então, por exemplo, a nossa mente trabalha não querendo, por exemplo, que a gente saia da zona de conforto. E aí isso funcionava no tempo das cavernas, funcionava sim, porque, óbvio, lá era tudo muito mais arriscado, mas hoje em dia a gente tem várias formas de se colocar seguro. Então, é por isso que a gente tem que começar a entender certas coisas, como que a nossa mente está funcionando até agora, e entender que a gente tem o poder de mudar isso, a gente tem o poder de reescrever essa história, né? Reprogramar, que a gente chama. Ok. E tem esse aqui, ó, medo do sucesso. Esse medo do sucesso eu achei muito interessante porque ele veio para mim. Eu nunca imaginei que eu ia ter medo, que eu tinha medo do sucesso. E ele veio, eu fiz um trabalho que a gente faz alguns trabalhos de hipnose para entender o que está te bloqueando. E aí veio nitidamente, conforme você vai conversando com sua mente, ela vai te dando respostas. E aí veio essa resposta, medo de sucesso. E, meu Deus, de onde veio isso? Mas, às vezes, o medo não é meu. Às vezes, ele veio da minha família, passando por isso, né? É histórico da minha família, e eu incorporei aquilo. Só que, a partir do momento que você toma consciência disso e que você claramente vê que não tem nada a ver com você, você começa a conseguir reverter isso. Então, eu queria, antes de passar esse slide, eu queria conversar, eu queria ver com vocês se vocês se identificam com esse, se isso acontece com vocês, se vocês percebem a mente de vocês tendo esse tipo de diálogo, né? Então, assim, quem pode compartilhar comigo, assim, todo mundo já ouviu um pouco disso, já conhecia um pouco dessa história, vocês conhecem a mente de vocês, vocês conversam com ela, como eu queria sentir o termômetro de vocês, por favor, quem que pode me dar, pelo menos mais 2 pessoas me dar um pouquinho o termômetro? Ninguém. Olha, deixa eu ver qual que é o diabinho que tu não está deixando vocês falarem comigo. Ai, ai. Então tá. Bora lá, É o Samanta. medo, é o medo Entrou agora. que a gente solta muita coisa, que a gente não vai para frente com medo do não das pessoas, com medo do não da finança, com medo do não de si próprio, de não dar conta. Eu penso assim, gente, se eu arrumar muito cliente, será que eu vou dar conta? É aquele medo, aquela barreira que acaba que vai um buscando e agregando ao outro, né? Vai a estagnação, ao medo. Deixa eu voltar aqui, eu fui anotando aqui, né? Aí ele vai ficando medo do lucro, medo, e aí começamos a sabotar nós mesmos, começamos a procrastinar, né, naquele trabalho. Então, essa indecisão, será que eu vou, será que não? Será que eu vou levar panfleto? Se eu vou na farmácia, eu vou no consultório levar meu trabalho, mas será que depois eu vou dar conta? Então, esse medo é o medo. É como se diz, isso vem da família, porque, né, sempre é o pai, a mãe, o irmão, aquilo, o avô não deu certo, não tinha essa tecnologia de hoje, e aí a gente fica se pensando, fulano não deu certo, será que eu vou dar certo? Então é isso, gente. E isso é o meu trabalho, que é de terapia. Imagina quem está no comércio, que tem o produto ali, que tem vencimento, que tem preço, que tem tabela. Então, ele é um fator, assim, que pesa muito no nosso sucesso. E aí
pesa no sucesso? Pesa, mas aí o medo do sucesso também, né? Né, Karen? É isso. Então, e é estranho ter medo do sucesso, né? É estranho constatar isso. Mas aí, e o que que acontece? Só que o legal de saber é que isso é normal, que todo mundo passa por isso, cada um tem o seu tipo de gatilho, né? E aí o que a gente vai ver aqui é exatamente formas que a gente tem, que a gente chama de hackear o nosso cérebro, né? Então, formas da gente entender e reverter essa situação. Então, muito obrigada pelo seu depoimento, e ainda mais porque você está nessa transição de cidade, né? Então, assim, toda a segurança que você já tinha aqui, ela não funciona num lugar novo, né? Porque são pessoas novas, tem que recomeçar. Então, com certeza, esses gatilhos aparecem. Mas a gente vai ver aqui algumas formas para você reverter isso rapidinho. Até porque, só para concluir aqui, Uhum. Eu sou terapeuta, trabalho com a medicina chinesa, sou hipnotista, né? Eu trabalho mais de 70 terapias, mas o pessoal não conhece, e aí você quer mostrar, e você fala, e aí você fica... a sorte minha, que eu vim também no propósito da qualidade de vida, né? Então, não me deixa muito ansiosa, não me deixa muito eufórica. Então, eu vou, assim, medindo as despesas, quem administra minhas coisas são os filhos, né? Então, eu fico, passa tal coisa, tem que pagar tal coisa. Aquele, assim, parecendo, mas é muito difícil quando você sai, que você já tem seu cliente, já tem a sua demanda, e aí você parte para o outro, que tem as pessoas que trabalham de forma não como você trabalha, que cobram um preço que não é o real, e aí você tem que convencer que seu trabalho é isso, que é aquilo. Então, você também não quer defrontar com as pessoas que estão aqui atendendo, né, que tem terapeutas que trabalham, então tem aquela toda malemolência ali para você lidar, aquele molejo, né? Mas obrigado por me ouvir. Não, eu que te agradeço por ter dado seu depoimento. Quem que é? Josiane. Josiane quer falar? Josiane, pode falar. Eu estava pensando aqui agora em relação à questão do medo do sucesso e dos números, né? Que a gente acha que é algo que talvez a gente não deveria ter, mas, assim, principalmente para quem está no ramo de serviços, às vezes a gente tem medo desse crescimento, medo dos números, porque a gente não sabe se a gente vai ter, por exemplo, a mão de obra suficiente para atender aquele cliente, ou se a mão de obra vai ser de qualidade, ou se eu não vou estar queimando o meu filme, por exemplo, de aumentar o meu volume e não conseguir atender na quantidade que a gente está acostumado. Então, eu acho que o medo do sucesso, o medo dos números é muito no que eu vou entregar. Será que eu aumentando meus números eu vou entregar a mesma coisa que eu entregava antes, né? Será que eu não vou acabar, tipo, aumento demais e de repente eu não entrego com a qualidade que eu preciso e aí eu vou lá para o fundo do poço? Então, eu acho que, assim, pelo menos na questão do ramo de serviços, eu creio que talvez seja o problema de muitas pessoas em relação a isso. De perder o controle, né? De repente perder o controle. É um dilema que nós estamos vivendo hoje no processo, né, da nossa empresa, que é expansão. O local que a gente está não está mais tendo tamanho suficiente para atender todos os clientes, mas eu fico falando, mas a gente vai abrir uma outra unidade, mas, assim, às vezes a gente não conseguiu nem adequar 100% essa, mas eu não estou conseguindo mais atender meus clientes nessa. Então, para eu vou ter que abrir um outro, e aí eu vou ter que andar com o crescimento de duas ao mesmo tempo, porque eu não vou conseguir parar para colocar uma 100% para depois eu partir para outra, porque senão eu não vou conseguir atender os clientes, e aí eu não vou ter receita para, inclusive, crescer, né? Então, a gente fica nesse dilema, será que eu vou, será que eu não vou? Será que é a hora, será que não é? Então, eu acho que o medo do sucesso, o medo dos números é real, é real, né? Não, então, é isso, e todos nós vamos passar por isso, e a gente passa a cada nova etapa, e aí o que é legal é a gente aprender a lidar com isso, porque aí a gente vai aprendendo a ouvir a mente e dizer, ok, ouvi você, mas ó, eu estou no controle, ok, entendido, deixa eu ver se tem algum alerta, porque assim, a gente não deve também ignorar a mente. Né? Então, assim, se tem um sinal de alerta, peraí, deixa eu ver, isso aqui faz sentido ou não faz? Porque o medo também mantém a gente vivo de fato.
né? Então, ele também tira a gente das enrascadas, né? Tem aquela coisa do nosso instinto que a gente não pode deixar de ouvir. Então, a ideia realmente é a gente aprender a lidar da melhor forma, ou usar isso em nosso benefício, né? Então, tem esse slide que eu passei para vocês, que eu mostrei na nossa aula passada, né? E que aí explicando, então, que tem essa questão de que 5% é o nosso lado racional, 95% é toda essa parte do subconsciente, que é onde tem aqueles diabinhos ali, aqueles monstrinhos aparecendo. E aí a proposta é cada vez mais a gente compreender como lidar com isso aqui e reverter esses 95% a nosso favor. E, ó, eu trouxe para vocês 4 formas de mudar esse mindset que a gente fala. Então, para a gente conseguir levar para esse mindset da prosperidade, né? Então, um deles é exatamente o que a gente estava falando até agora, que era de observar os diálogos internos, né? Então, tem aquele anjinho e o diabinho ali, o que eles estão falando e ponderar de onde vem isso. Então, uma forma que ajuda muito a gente a entender, a gente abrir de fato esse diálogo, né, com nossa mente, é a gente sempre se perguntar, por exemplo, o que é necessário? Então, por exemplo, vocês estavam me falando da questão a Natalides, né? Dona Natalides estava me falando da questão de, por exemplo, será que eu levo o panfleto ou não? Né? Então, como que eu inverto esse diálogo? Como que eu pergunto, ok, então o que é necessário para eu me sentir segura para levar? Ou como que vai ser para eu abrir, o que é necessário para eu falar com tal pessoa? Então, sempre que a gente faz esse tipo de pergunta, o que é necessário, a gente abre para o positivo, a gente abre para as ideias. E aí, conforme a gente vai fazendo essas perguntas, e quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu era muito cética. Então, essa coisa de perguntar o que é necessário, para mim parecia que não ia funcionar. Só que, conforme a gente vai fazendo e vai entrando nesse processo de se perguntando, de fato, a gente começa a ouvir a mente começa a dar essas intuições para a gente, né? Então, a gente começa, de fato, a ouvir e começa a ter as ideias e ir testando. Outra forma, outras perguntas que a gente pode falar, então o que eu ainda não tentei? Quem que pode me ajudar? Então, isso tudo é abrindo esse canal com a nossa mente. Então, em vez de eu ficar canalizando na negatividade, de estou com medo, estou com receio, não conheço ninguém, o que é necessário para eu conhecer novas pessoas? O que é necessário para eu atender pessoas que possam me indicar para novas pessoas? Então, essa mudança isso já é uma mudança de mindset, né? Eu já vou saindo dessa negatividade, que é uma contração, e vou indo para a expansão, né, para ter novas ideias. Aqui também, e a outra coisa também fazer, essa pergunta é interessante, se perguntar, será que essa crença é minha? Né? Porque, às vezes, a crença é minha ou é a crença da minha família, era a crença do meu pai. Então, aqui, várias vezes, eu já me peguei em situações que eu via, nossa, isso aqui era coisa que meu pai falava. Né? E agora eu estou reproduzindo aquilo sem nem concordar com a opinião dele. Então, vem cá, essa crença é minha, que gatilho é esse que está vindo aqui? Esse aqui, então, é um conjunto né? É uma vertente aqui que a gente pode trabalhar. A outra que também é muito legal é essa parte de escrever fazer um diário. E aí, assim, o diário que eu tinha quando eu era pequena era aquele que tinha um cadeadinho e tal, né? Mas só que, então, a gente não tem essa cultura aqui. E eu fiz intercâmbio, eu morei 1 ano nos Estados Unidos, e lá eles tinham muito isso que eles chamam de journal, que é igual diário. E eles tinham esse hábito de escrever, de fato, diariamente ali. E aí eu também, era outra coisa que eu não acreditava. Vocês vão ver que muita coisa que eu estou falando aqui eu não acreditava. Então, eu fui lentamente progredindo, porque eu era bem cética, eu realmente não tinha diálogo com a minha mente. Então, essa parte de escrever o diário também, quando eu comecei a escrever, não dava nada para mim. Eu me sentia meio tipo, cara, não estou fazendo nada, mas eu fui insistindo que a pessoa que eu estava seguindo o programa, eu confiava nela, eu acreditava nela. Então, ela dizia que ia funcionar e eu escolhia acreditar, mas eu não acreditava ainda. Então, foi um processo lento para mim. E aí, o que acontece? Conforme a gente vai escrevendo no diário, então a gente vai escrevendo emoções, sentimentos, projetos que a gente quer, inspirações, gratidão também. Então, a gratidão ajuda muito, a gratidão ajuda a gente a se conectar com tudo de bom que tem dado certo na nossa vida. E aí, conforme a gente vai pensando no que está indo bem, aquela negatividade vai diminuindo. Você não consegue ficar negativa e, ao mesmo tempo, se sentir grata.
Eu desafio vocês a tentarem. É impossível. Na hora que você está negativa, você senta para escrever no journal, lá no diário, você começa a escrever as coisas que você está grata pelo seu dia, imediatamente as coisas negativas vão perdendo o peso, né? Então, esse exercício, ele é muito bom. Então, assim, aí, por exemplo, pega o que é necessário, é um que eu uso muito no meu journal. Então, se eu estou com um desafio que eu não sei resolver, eu começo a olhar o que é necessário, aí eu começo a inverter. Então, aquilo que está me dando receio, que está me dando segurança, ou que eu estou, de repente, às vezes, com um caminho bloqueado, eu começo a escrever ali, o que é necessário para fazer isso e isso, o que é necessário para eu criar um curso novo online, né? E aí eu vou colocando ali todas as perguntas e aí começa a vir. Por quê? Porque é exatamente essa forma que a gente faz para abrir esse canal com a mente. E o legal é que, assim, às vezes a resposta não vem naquele momento e você vai lá, escreve lá, e ok, fechou o caderno e foi. Daqui a pouco você começa a sonhar com as respostas, você está tomando banho, as respostas começam a vir. Então, essas respostas, elas vão começar a vir. Você tá jogando para a sua mente e a sua mente ela vai ficar que nem um radarzinho. Porque o papel principal da nossa mente é agradar a gente, é fazer o que a gente quer. Só que nem sempre ela sabe o que a gente quer. Então, quanto mais claro a gente for para a nossa mente, mais a gente vai começar a ter esses resultados, vai ter essas respostas, né? E essa interatividade com a mente. Uma outra é a parte de desacelerar. Então, desacelerar e reprogramar. Então, a gente pode fazer com exercícios de meditação, de respiração, hipnose, mindfulness. Vocês conhecem mindfulness? Mindfulness é um movimento muito legal que é da gente viver mais no presente. Então, o que estava acontecendo é que a gente estava ficando muito ou preso no passado ou sonhando demais com o futuro e não estava no aqui e no agora. E o fato é que a gente só consegue trazer resultados para a nossa vida se a gente estiver no agora, né? Então, se a gente tiver consciência, porque é tudo que a gente tem, né? O passado já foi, o futuro é incerto. Então, quanto mais a gente estiver no presente, mais a gente consegue obter os resultados que a gente quer. E aí, o que é estar no presente? Às vezes é um exercício mesmo de respiração, é escutar uma música de fato, escutando aquela música, ou caminhadas num parque, na natureza, todas essas coisas que fazem a gente se conectar ali com aquela experiência do momento. Então, isso também ajuda bastante a reverter esse mindset. E o outro que tem aqui é a parte de reproduzir os hormônios do cérebro, né? Então, assim, por exemplo, a dopamina, que é a química da recompensa. Então, com hobbies, com você celebrar pequenas vitórias, autocuidado, a oxitocina, por exemplo, que é você brincar com seus pets, com bebês, você fazer doações aleatórias, sair com os amigos. Então, isso aqui tudo, gente, é de graça, né? É de graça, é gostoso de fazer e vai produzindo essas químicas, o cérebro vai produzindo essas químicas que também automaticamente levam a gente para um estado de espírito melhor e aí a gente tem mais clareza para pensar, para tomar as decisões ou para ganhar aquele gás adicional que a gente está precisando. Serotonina também, que é do humor, né? Então, tomar sol é a parte de ir na natureza, né? Curtir a natureza, passear num parque, fazer exercícios. E, por último, a endorfina, então, que é um analgésico também, natural. Então, também fazer exercícios, refeições saudáveis, boas lembranças e dar gargalhadas. Eu adoro esse, não custa nada, né? Então, pronto. Então, gente, todos aqueles sabotadores que a gente viu lá, tem isso tudo aqui de remédio para a gente fazer. E nada disso é difícil, né? É tudo coisa ali, tem coisa aqui, às vezes, que você vai levar segundos para fazer e já vai mudar o seu mindset.